Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Já começou pelo Instagram também, Vanessa? Começou? Entrando no Instagram também aqui. Beleza, sejam Ainda todos bem-vindos a mais uma live do não. nosso programa Investidor Digital 1212. A gente conversa aqui todo dia, a meio-dia com 2 minutos, sobre como investir em apartamentos e fazer com que ele se pague sozinho. A gente conversa sobre como fazer que o aluguel seja maior que a parcela do financiamento. E vamos superando um obstáculo por vez, aos poucos, sem pressa, mas sem pausa, para nos preparar para o nosso próximo lançamento. Como funciona essa parada toda? A gente vai achando oportunidades no mercado imobiliário e quando a gente descobre uma, a gente lança aqui. Pode continuar, Vanessa. Inácio, Enquanto isso, já vi que você começou. Vai, pode entra continuar. aí, vê se você está me ouvindo bem, porque eu estou com um foninho diferente. Vamos começar aqui. Vou falar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Investidor Digital 1212. Inácio está entrando aqui comigo. Como você me ouve no Instagram? Tudo ok? Certo, eu vi certo. Tá tudo certo. Podemos Muito começar. bem. Ó, Qual que é o tema de hoje? calma aí. É que, vamos lá, que me deu um tilt aqui agora. Obrigada, amigo. Hoje o tema, então, me apresentar. Quem não me conhece, eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com o Inácio Corrales. Todos os dias nós falamos sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. E o tema de hoje que nós separamos para o nosso encontro é o que fazer para continuar investindo se já possuo um financiamento no meu nome? Eu posso, não posso, estou condenado, nunca mais vou conseguir investir porque eu já tenho um financiamento no meu nome e nós vamos desarmar essa bomba, entender como ela funciona e qual o fio que eu vou ter que cortar aqui para esse negócio não explodir e eu conseguir continuar fazendo investimento. Muito bem, pessoal, quero lembrar você que nós estamos no meio do nosso workshop Desafios de Investimento Imobiliário, que é basicamente um evento que a gente cria toda vez que nós encontramos um bom empreendimento. Nós acreditamos que ele está em condições de temperatura e pressão exata para a gente conseguir fazer com que ele se pague sozinho, para que você, investidor, consiga fazer o seu imóvel, o seu apartamento se pagar sozinho. E aí nós não vendemos curso online. Nós oferecemos uma oportunidade real de investimento imobiliário logo após o nosso workshop. Muito bem, e nós somos uma comunidade, para quem não sabe, conseguimos negociar como comunidade de microinvestidores imobiliários, não são grandes investidores, não. Nós focamos naquelas pessoas que muitas vezes acham que nem podem investir, mas que tem potencial, ela só não sabe como é que ela faz isso. E se você é investidor, você também é bem-vindo aqui, se você já é investidor. E cada um investe no seu apartamento, tá com uma dúvida que sempre aparece, a gente não faz um negócio todo mundo junto, investindo no mesmo apartamento, não, eu invisto no meu, Inácio investe no dele, e você investe no seu, tudo de forma muito bem organizada. E é isso. Simbora falar do nosso tema de hoje, Inácio. Bom, o tema de hoje basicamente tem por objetivo não ficar atrapado, né? Não ficar, não cair na armadilha do primeiro investimento imobiliário que a gente fez, ou que a gente faz. Essa armadilha me fez perder 12 anos de potenciais investimentos, um período da minha vida onde que era muito fértil. Eu tinha um salário bom, estável, não era rico, era um executivo de nível médio, médio alto, que ganhava relativamente bem. Podia investir em apartamentos, tinha já investido em um apartamento e eu achei que, como já tinha investido num, era isso e acabou. Não, achava que o banco não ia liberar mais investimentos do que só um. E aí que foi o meu grande erro. Eu não sabia que era possível fazer mais de um ciclo de investimento. Era possível, sim,
fazer investimentos em mais de um apartamento e que não era necessário aguardar a pagar a última parcela do financiamento ou esperar 10, 15, 20 anos até o apartamento se valorizar muito para conseguir um segundo financiamento, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um décimo e por aí vai a história. Então, eu vou compartilhar hoje como foi que eu descobri isso e quais são as estratégias que nos permitem fazer ciclos de investimento imobiliário. Tá bom? Vamos começar pelo Esse básico tema dos básicos dos básicos. Inácio, só compartilhar com o pessoal que esse tema ele é um aprofundamento da aula número 2 do nosso workshop. Nosso workshop não são essas aulas que a gente está fazendo aqui. Nosso workshop são aulas que nós liberamos o link para você lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, para você participar. O link está na bio do Instagram e você pode entrar para um desses grupos do WhatsApp para receber o link da aula número 2. Tá? Então, essa aula aqui é um aprofundamento, é algo a mais que a gente vai trazer para você sobre esse assunto. Uhum. Pegar aqui, então. Aula 3. Desculpa, que estava aqui respondendo para uma pessoa que está pedindo acesso nas aulas e queria compartilhar com vocês que a gente vai dar instruções de como compartilhar acesso ou como ter acesso nas aulas durante essa transmissão. Só que não agora, porque fico desconcentrado, acabo me perdendo da conversa. Combinado? Então tá. O que significa investir em mais de um apartamento ao mesmo tempo? Primeiro, não é investir em um apartamento ao mesmo tempo. É de forma sequencial. Não é simultânea. Me explico. Não é que você vai numa sala de venda, não é que você vai no banco e diz: quero comprar 5 apartamentos. Quando na realidade você só pode comprar 1 ou 2. Isso não quer dizer que você não possa conquistar 5 apartamentos. Só que se faz de forma sequencial. É muito bom ser investidor imobiliário, é muito bom ser empreendedor de negócios. Desculpa. É muito bom ser empreendedor serial, em série. Faz um empreendimento, logo um segundo empreendimento, logo um terceiro empreendimento. Quando um empreendedor, uma pessoa que é empreendedora, empresária, uma pessoa que tem espírito de crescimento, tendemos a tentar fazer mais de um projeto de forma simultânea e aí que dá problema, nós sobreexigimos, achamos que somos super homens, super mulheres e nos dá ansiedade que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. No investimento imobiliário é exatamente a mesma coisa. É serial, não é simultâneo. É que eu não sei se tem muita gente aqui que chega lá e quer comprar 5 apartamentos de uma vez só, mas eu tenho certeza que tem pessoas que não entendem como é que elas vão investir em mais um apartamento sem ficar presas em dívida. Como é que é esse negócio? É possível? Porque na minha cabeça, por muitos anos também, eu pensava, pô, vou fazer um financiamento por 30 anos e passar os 30 anos pagando esse financiamento e acabou-se. É isso aqui que tem para mim, o banco não vai ficar me dando mais financiamento se eu já tenho que pagar o financiamento da minha casa, por exemplo. E na realidade é justamente isso que a gente está aqui para discutir. Pô, como é que a gente constrói um portfólio de investimento relativamente rápido, assim, não precisando esperar 30 anos para você investir no segundo. Vamos pôr na metade do tempo, até menos, porque se a gente pensar que eu posso investir num novo apartamento cada vez que eu termino de pagar a entrada de um apartamento, enfim, já estou querendo explicar no final, né, Inácio? Mas tá bom, desculpa. Então vai depender, se esse fosse o caso, então vai depender de que tão rápido você paga as entradas, então. Basicamente, o segredo está nas entradas. Uhum. Mas você está querendo explicar o final quando a gente ainda não entendeu o início, então... Tudo bem. Tudo bem. Vanessinha, às vezes, é confusa. Acontece. O que a Vanessa está querendo falar ou dizer é que a maioria dos microinvestidores achamos que, me incluindo, achei por muitos anos, 12, 15 anos, achei que
Você investia no investimento imobiliário, aguardava até pagar a última parcela ou mais da metade das parcelas, aguardava 15, 20 anos, 30 anos, e aí você podia investir no segundo apartamento. De fato, foi assim que eu vi meu pai investindo. Meu pai comprou um terreno, tentou construir uma casa, não conseguiu, vendeu o terreno, comprou um outro terreno. Passaram 5 anos, conseguiu um dinheiro do banco para um empréstamo, um financiamento do banco para construir uma casa. E a gente ficou construindo essa casa 10 anos. Vanessa, juro por Deus, ficamos 10 anos. Bom, ficamos, né? Minha mãe e meu pai ficaram construindo a casa com nós dentro, morando 10 anos. Demorou aproximadamente um ano para nos mudar para lá. E eles, quando a gente se mudou no verão, era calor, e não tinha janelas, não tinha portas, a casa. É aberto. De pintar nem falar, né? Pintura, nada. Pátio, nada. Pátio demorou 3 anos para ter pátio, 5 anos para ter piscina. Todo verão para portas e ventanas. A gente chegou no inverno com portas e ventanas. Ninguém Estou morreu de falando frio. e isso aqui no Chile, né? Morrendo de frio no inverno. Mas graças a Deus a gente conseguiu botar portas e ventanas. E aí, aos poucos, a gente foi ampliando a casa. Primeiro, terminar a casa, né? Mobiliar a casa, fazer o pátio, piscina. E logo disso, ampliações. Ampliação da cozinha, ampliação do bar, ampliação do terceiro andar, né? Aí, Vanessa, estou te falando sério, essa casa é um Frankenstein, é cheio de Mas ampliações ele, com mas tudo. ele fez, mas ele fez essa casa tudo com um financiamento só. Ou ele fez um financiamento, depois foi colocando mais dinheiro em cima. Eu me desviei um pouquinho do assunto, tá certo. Não, ele fez só um financiamento. Na hora que ele já estava, passaram 10 anos, acho que já estava velho, eu do meu irmão já é velho já, e daí ele resolveu comprar uma casa na praia. Quer Agora dizer, foi tô. o segundo imóvel do seu pai, você já era adulto. Eu já era mega adulto, já era velho, já estava mais de 20 anos. Mais de Eu 20 lembro que anos. tinha uns 22, 23 anos. E ele conseguiu, conquistou, né, a casa na praia, e logo depois ele comprou um terreno no sul do Chile, onde que ele nasceu, perto de onde que ele nasceu. E foi assim Basicamente, que ele na vida dele, ele fez três é, grandes investimentos imobiliários ao longo de praticamente a vida, quase que a vida toda dele. agora que ele já chegou aos 70 anos, sobrevivente de câncer, agora ele tem um patrimônio grande e queria viver do patrimônio dele, né? Aposentadoria mais o patrimônio. O problema é que a casa em Santiago, ele precisava parar quando ele for para Santiago para morar em Santiago. Daí ele resolveu morar no sul, na casa do lago. Vendeu a casa da praia para poder financiar as coisas, custo de vida. A vida mesma acontece, acabou resolvendo vender a casa na praia, ninguém mais usava, de fato. E ele tem um problema. A casa de Santiago ele precisava para morar e a casa do lago ele resolveu se aposentar no lago. Só que em Santiago, ele quando for para Santiago ficava onde? No hotel? Não tem como viver das rendas. Não tem como viver das rendas, exatamente. Aí que está o problema. Não tem como ser livre financeiramente, não tem como antecipar a aposentadoria. Aí está o problema do meu pai. Ele resolveu finalmente não vender a casa. Eu sugeri vender a casa e comprar apartamentos pequenos. Uma casa grande dessa se valorizou um monte. Bacana. Patrimônio grande. Ele acabou pagando a última parcela da casa quando tinha uns 68 anos. Agora com 73, ele podia vender a casa e está tudo bem. Não queria, porque tinha um vínculo emocional com a casa. Resolveu alugar a casa. Agora, quando ele vai para Santiago, ele fica na casa de parentes, de amigos. E reclama. Puta merda.
reclama. E às vezes tem que ficar 2 semanas em Santiago, é chato para ele. Resolvi alugar a casa em Santiago, é uma casa boa, aluga caro, demorou 8 meses para achar um inquilino. Porque a casa é muito grande num lugar onde não. Ah, casa de 3 andares tem, Inácio? Com 5 andares, porque está no morro, então tem 10 níveis. Uma casa grande, uma casa de uns 300, 400 metros quadrados. Uma casa grande, é grande mesmo. Piscina, 1.000 metros quadrados de terreno. É uma casa bonita, grande, bem localizada e muito valorizada, uma área bem nobre. Daí, claro, demorou uns 6, 8 meses até conseguir um inquilino. Claro, o inquilino paga uma granona. E se ele perder o inquilino? Novamente, 6 meses, 8 meses até trocar um inquilino. Então, está com 73 anos, imagina, acontece isso 2, 3 vezes daqui a 70 anos, é muito vulnerável. Por isso que eu sou mais amigo de investir em apartamentos pequenos primeiro, logo sacrifico uma parte do meu portfólio e compro a casa à vista, ou com financiamento pequenininho. Aí continuo investindo, mas a maioria das pessoas acredita que isso não é possível porque fica na armadilha do primeiro investimento, que geralmente vira a casa própria. Então, como funciona essa parada toda? Exatamente isso, né? E é muito fácil da gente pensar igual, porque é o que normalmente todo mundo pensa. Todo mundo Eu vou faz. comprar, vou morar, depois que eu termino, se tiver sobrando alguma coisinha, eu compro, mas... E aconteceu isso com uma amiga minha, eu estou pensando agora, ela falou, investi num apartamento. Nossa, que legal, né, e tal. Investi num apartamento aqui na nossa cidade. Aí eu falei, acho que ela vai alugar, né, vai alugar. Falei, e aí? Eu falei para ela, perguntei para ela, e aí, o valor do aluguel, ele dessa região, desse apartamento que você comprou, ele paga as parcelas do financiamento? Ela falou assim, então, eu comprei, mas acho que a gente vai morar nele agora para não ter que ficar viajando, porque ela mora aqui perto de Saltinho, mais no sítio, e ela trabalha em Piracicaba. E ela falou que fica muito corrido, então agora ela vai deixar a casa, um casão bonito que ela tem ali numa chácara, mais para final de semana e vai morar no apartamento que ela tinha comprado. Então ela não, ela está nesse esquema Ela, que você falou do seu pai. é, ela está fazendo um investimento, talvez está fazendo um bom investimento, mas ele não se paga sozinho. Não está se pagando sozinho. Então, a pergunta é como investir em apartamento fazer com que se pague sozinho. Ela poderia comprar aquele apartamento. O que ela não enxergou ainda é que se ela aluga esse apartamento, o aluguel desse apartamento faz parte da renda dela. E, portanto, ela poderia comprar um outro apartamento. E esse novo apartamento faz parte da renda dela. E um terceiro apartamento, e esse novo apartamento faz parte da renda dela. Então, a pergunta não é quantos financiamentos você consegue, é quantos aluguéis você consegue que sejam equilibrados com a parcela do financiamento. Idealmente, que seja um pouquinho maior, né? E aqui eu gostaria de entender, de quem está assistindo, se alguém tem essa dúvida aqui. Se alguém tem essa coisa na cabeça do tipo, pô, o Inácio está falando que o aluguel faz parte da minha renda e por isso o banco me dá outro financiamento. É mais fácil do banco me dar um outro financiamento. Mas, mas esse dinheiro, ele não vem para a minha conta, ele vai pagar uma dívida que eu tenho com o banco. Como é que o banco pode achar que esse dinheiro faz parte da minha renda se ele não vem para minha conta e vai para pagar uma conta que eu tenho? Considera mesmo, porque, de fato, o fato que você não tenha que quem está pagando o financiamento daquele... Quem está pagando realmente... Me desconcentrei com a tua irmã. Desculpa. Passou aqui atrás para não desconcentrar e desconcentrou. O que ia falar? Ele financia mesmo porque é o aluguel que está pagando a parcela do financiamento. Então, o ingresso e dívida está equilibrado e o teu patrimônio vai crescendo, crescendo, crescendo. O apartamento vai valendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Outra, a renda, que o aluguel, vai aumentando. A cada ano que passa, aumenta o aluguel. E a parcela do financiamento, ela é fixa ou diminui? Ainda em reais, que deprecia. O valor do dinheiro
É como se tivesse uma pessoa fazendo uma poupança para você. Esse É dinheiro, isso. essa poupança fica dentro do imóvel, que Uhum. vai se valorizar e aumentar de valor, e o banco sabe disso. Provavelmente, se você tem essa dúvida, você não entendeu isso, mas o banco já entendeu. Inclusive, teve por muitos anos o Inácio não entendia por que ele recebia tanto cartão de É, crédito com limite alto, tanto tipo, você tem crédito, linha de crédito pessoal aqui para você tirar e tal. Mas por quê? Porque ele não via, mas o banco via que ele tinha um patrimônio que estava se valorizando é e isso. que estava sendo pago por quem? Não pelo Inácio, estava sendo pago pelo aluguel. Então, tem uma pessoa que fazendo uma poupança para você cada vez que ela paga um aluguel, porque cada aluguel que ela paga amortiza uma parcela do Dívida. financiamento. E Paga essa juros, parcela. mas também Mas quando amortiza. fala mas quando fala paga dívida, parece que esse dinheiro some, sumiu, não estou devendo para mais ninguém. Não, esse dinheiro não some, Boa, ele não vai boa, para a boa. lua, é teu. Ele é É, boa. teu, ele não está na tua conta, mas ele está lá no seu patrimônio. Isto. Porque a dívida vai diminuindo, isso vai para patrimônio, o apartamento vale cada vez mais, isso vai para patrimônio, o patrimônio aumenta duplo pela amortização da dívida, por causa do pagamento das parcelas, e pelo aumento do valor do apartamento. Como essa parcela é paga pelo aluguel, sua renda aumentou, e seu patrimônio aumentou, e sua dívida diminuiu. Ou seja, você é mais rico, entendeu? A cada vez você vai mais rico, mais risgoso, com mais risco. Risgoso é arriscado para quem. Arriscado. Mas eu Isso. gosto de risgoso também. Aí é arriscado. Por que você é mais arriscado ao olho do banco? Porque a origem da sua renda é mais inestável que o inquilino. O CLT é uma coisa. Se é um empreendimento, se você é empresário, isso é uma fonte de renda. O inquilino é outra, mais arriscada. Mais arriscada do que o CLT, combina? Concorda? É mais arriscado que o CLT, É mais não é inestável. porque. Mas não quer. É só para não entender errado. É mais arriscado que o CLT, mas não quer dizer que porque você tem um aluguel, você está mais arriscado perante os olhos do banco. Não, você tem mais o aluguel. E o banco vai olhar, não é aluguel, é um pouco mais instável, então ele Porque considera depois as pessoas me dizem, mas o banco não me financia mais do que 80%. Ele me financiou meu primeiro investimento, meu primeiro apartamento, 80%. O segundo também me financiou 80%. E o terceiro não está me financiando mais 80%, está me pedindo 70% de financiamento, 60% de financiamento. Porque o banco já enxerga você como financiamento, como investidor. E outra, tem alguns tipos de apartamentos, aquele apartamento que você compra para alugar por temporada, para alugar como investimento, para alugar por noite, tipo Airbnb. Esse tipo de apartamento, o banco não é burro, ele sabe que está sendo alugado. Então, ele já, de cara, é mais exigente. O pessoal que está com dúvida aqui, Rodrigo, Antônio, mas no final a gente responde você, tá? Aliás, essa dúvida do Rodrigo tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Já dava para pegar o gancho. Ele fala assim: mas esse Uhum. raciocínio só vale para apartamentos pronto e, consequentemente, o valor a ser financiado com o banco é maior. E na realidade, Não, não. não, é exatamente o meu raciocínio é exatamente o contrário. É para apartamentos na planta. Então, deixa eu explicar como que funciona os ciclos e superciclos de investimento. Inclusive, na aula 2, eu aprofundizo e explico com mais figurinha esse negócio. Vou tentar explicar agora. Um ciclo, as etapas de um ciclo de investimento, como eu falei, não termina quando você paga a última parcela do financiamento. Acaba quando você paga a última parcela da entrada, que é o que a Vanessa estava falando. Então, vamos entender como é essa parada. Você assina um contrato de compra e venda de um projeto que está completamente em planos. Na Durante o período de planta. obra, na planta. No período de obra, você paga as parcelas. Paga a entrada de 30%, 40% de entrada no período de obra. Portanto, você pede um financiamento na entrega das chaves de 60%, 70%. Até 80% em alguns casos, especialmente quando é para moradia. Mas quando é para investimento, 60%, 70% os bancos financiam, né?
Então, portanto, daí para frente, você aluga o apartamento. Do momento que o apartamento é alugado, você volta a equilibrar seus estados financeiros. Você tem renda, você tem ingressos, dívidas e patrimônio. Esses são os três elementos. Agora, você quer investir em um segundo apartamento. Agora você não tem mais poupança. Ou tem um pouquinho de poupança. Porque toda a sua poupança foi utilizada para pagar aquele 30, 40% de entrada. Combinado? Se não tem mais poupança, como você vai investir? Precisa de investir na planta, novamente. Para quê? Para ter o período de obra para pagar a segunda entrada do segundo investimento. Esse Parcelado, ano né? parcelado, esse ano e meio que você demora para pagar essa segunda entrada, esses 2 anos que você demora para pagar a segunda entrada, é o tempo que o banco precisa para você demonstrar estabilidade na sua renda, na sua nova renda. Um contrato de aluguel, se for por temporada, 1 ano de período de recebi durante 1 ano, ocupação média de 70%, e tá não sei o quê, ingresso portanto, recebi 3.500 de aluguel médio nesse ano. Ah, legal. Aí você mostra os extratos bancários, os últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses. O banco vê os estados bancários, vê a origem dos ingressos, vê o contrato. Olha, você tem um lindo, lindo negócio imobiliário. Parabéns, você consegue pagar as parcelas do financiamento, você será aprovado para um segundo financiamento. E se for aluguel anual, que é mais fácil ainda, o contrato de aluguel anual, os extratos dos pagamentos daquele aluguel, e você tem comprovação de renda de aluguel. E você consegue o segundo financiamento. E por aí vai. Então, um ciclo de investimento é a repetição consecutiva serial, a repetição seriada de paguei uma entrada, um financiamento. Segunda entrada, segundo financiamento. Terceira entrada, terceiro financiamento. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso é especialmente simples de fazer quando você faz entradas de 30% a 40%. É facílimo. Por quê? Porque o risco do banco diminui quando você dá maior entrada. Por quê? Porque o apartamento é uma garantia do financiamento. Ontem a gente falava sobre isso. Quando você entrega 20% de entrada, 10% de entrada para casa própria, por exemplo, o risco seu é bem menor. Portanto, o risco do banco é maior. E se você não pagar a parcela? Claro, para casa própria, o banco não é bobo. Mas para investimento, se você botar 20% de entrada para investimento imobiliário, o banco diz, não, se esse cara aqui aconteça alguma coisa, para de pagar as parcelas, ele vai perder só o 20%. Eu vou perder os 70%, o 80%. É muito risco. Quando você paga 70%, perdão, quando você paga o 30%, 40% de entrada, o banco diz, nossa, esse cara aqui está realmente comprometido, tem um dinerão grande nesse investimento, Dineirão. portanto, um dinerão grande, uma granona grande, e, portanto, meu risco financeiro é menor. E outra, a minha garantia é a mesma. Eu fico com um apartamento. Se eu ter que fazer um leilão de apartamento, eu vou vender ele por quanto? 70%, 60% do valor do apartamento. E não é isso que eu estou botando como banco? 60%, 70%. Então, portanto, o banco dá juros mais baixos. Está entendendo como Exatamente. funciona essa dinâmica? Agora, cadê Rodrigo, os agora super fala para mim. ciclos? Calma aí. Rodrigo, fala para mim se o espanhol do Inácio deu para entender, senão eu falo em português aqui. Ele falou bem, o Inácio está saindo muito bem com o português dele. E aí, qualquer coisa que não deu para entender, eu tento esclarecer aqui. Isso. Eu vou Inácio, fazer um esforço para falar mais devagar. Vocês façam um esforço para aprender para entender mais rápido. não vai entender E mais aí, nada, daí a gente se encontra bem no meio, todo né? No mundo meio do caminho. feliz. Ó, e como é que funcionam os ciclos e Super ciclos. superciclos de investimento? Que é o que a gente fala em detalhes na aula 2 do workshop, que já foi Isso, que liberado, inclusive. liberou hoje de manhã, inclusive. Tá. Entendi, Inácio. O ciclo está claro, né? Você paga uma entrada,
tira o financiamento. Paga outra entrada, utiliza o período de obra para pagar a entrada e tira outro financiamento. E por aí vai. Beleza? Claro, tem que investir em incorporadoras com patrimônio de afetação para que o risco seja menor, e aí você tem garantia que vai ser entregue. Incorporadoras grandes, de muito prestígio, com muitos apartamentos entregues, etc, etc. Mas, por aí vai a história. E os superciclos? Bom, o superciclo, a melhor forma que eu tenho de explicar ele é com um apartamento que a minha mulher comprou em 2017, fizemos o financiamento dele em 2020 e ele se paga sozinho. Inclusive, tem uma live que compartilhei tela e comecei a fazer com a calculadora a troca de moeda de pesos chilenos para UF e do UF para real. Para dólar e de dólar para real. Ou seja, uma troca de dinheiro que de uma confusão, mas as matemáticas simplificadas são as seguintes. Ela comprou um apartamento de aproximadamente 300 mil reais. Hoje em dia, esse apartamento vale aproximadamente 900 mil reais. E ela está devendo para o banco uns 200 mil reais. Por quê? Porque ela pagou uma entrada alta e já amortizou um pouquinho. Então, se ela vendesse esse apartamento hoje, ela já está fazendo o segundo ciclo dela. Ela está pagando a entrada do segundo apartamento dela. Então, se ela vendesse o apartamento, sim. Da sua pergunta, Vanessa, é sim. Eu vou explicar depois dessa explicação aqui, eu vou explicar a que tu me perguntou agora. Então, minha mulher, se ela vendesse o apartamento, teria 900 mil preço de venda, está devendo 200 mil para o banco, ela recuperaria a entrada dela, que é uns 80 mil, 70 mil, e ainda ficaria sobrando. 90 menos 200 dá 700. Ela tem de patrimônio 700 mil. Ela investiu pouco menos de 100 mil e ela transformou seu patrimônio em 7, num período de 2018, 19, 20, 21, 22. 5 anos. Só repete, em 5 anos, o que foi feito? Ela pegou, ela tinha 100 mil? Ela não tinha, ela pagou a entrada parcelada. Ela foi Tá, pagando as parcelas de 2017, 18, 19 e 20. Ela demorou 3 anos e meio para pagar a entrada. 36 parcelas, bem. Ela pagou ok. 36 parcelas para pagar a entrada em 2020, bem na pandemia. Ela fez um financiamento e o apartamento se valorizou de 300 mil, mais ou menos que custava, para 900 mil que está custando hoje. Se ela vendesse o apartamento, ela recuperaria a entrada dela, que deu um pouquinho menos do que 100 mil reais, uns 70 mil, e ela ainda ganhou 700 mil. 900 menos 200 dá 700. Então, ela tinha mais 600 mil. Ela não estava devendo mais para o banco. Ela está devendo ainda. Presta atenção, Uhum. tá? Ela vende apartamento em 900 mil, né? Está 900 devendo mil. para o banco 900 mil. Ainda está devendo para o banco 200 mil. Por quê? Porque ela amortizou. Nesses 5 anos ela foi amortizando um pouquinho. Uhum. 700 Tá? mil. Então, portanto, tem de patrimônio 700 mil. Referente a poupança dela, que ela pagou na entrada, amortização e valorização. Essas 3 coisas. Todas juntas sumam 700 mil. Não é? É ou não é? Ai, nossa, Exatamente. que número exagerado. Esse apartamento não vale mais do que 500 mil. Então tá? 500 mil, vendeu por 500 mil, sobra 300 mil. Ou seja, você bota o número que você quiser. O fato é que ela aumentou seu patrimônio, concorda? Então ela agora poderia ir lá e com esse dinheiro dar uma entrada enorme, não para um apartamento, para 2 apartamentos.
Claro, vai com 600 mil, 700 mil, vai ir outro aqui que vai falar, ela poderia comprar 7 apartamentos, porque poderia pagar 7 entradas de 100 mil, poderia comprar 7 apartamentos de 300 ou 400 mil reais. A resposta é negativo. Por quê? Porque ela precisaria de financiamento pelo valor total dos apartamentos. Então, não dá. Teria que dar entradas de 50% ou mais. Entendeu? Então, ela vai poder investir, com esse patrimônio que ela tem, ela vai poder investir, sei lá, em duas propriedades, 3 propriedades no máximo. Dando Obviamente, uma vai depender. entrada bem gordinha, dando uma entrada bem gordinha ali, né? 50, Aí que tá. 60% de entrada. Isso, 50%, 60% de entrada. E ela não perdeu a capacidade de pagamento mensual que ela tem. Então, ela ainda faz o investimento de um outro apartamento que vai pagando a entrada. Então, faz um super ciclo de investimento. O super ciclo de investimento é quando você utiliza parte do seu patrimônio para fazer um reinvestimento. E com isso você acelera o processo. Por quê? Porque você utiliza a alavancagem de um valor maior. Ela tinha uma alavancagem menor e agora ela vai ter uma alavancagem maior. Está entendendo? Ela vai ganhar valorização sobre 2 apartamentos, não sobre um apartamento. Por quê? Porque ela vai fazer um refinanciamento, um reinvestimento com o patrimônio dele. Não sei se você precisa de uma calculadora para fazer É nesse momento que aquela história de que imóvel não se vende, só se compra. Se você Boa. compra e ele estabiliza o preço, você não vende para fazer um super ciclo, você vai continuar com um apartamento que não vai estar se valorizando, dependendo do tempo. Você não está se valorizando mais, você tem que tirar o dinheiro dali, Isso. pagar o que deve para o banco ainda e investir E mais para outro 2 lugar. e para outro lugar, 2 ou 3 E para... apartamentos. Isso. Você fala uma coisa muito rápido, muito certa. Vou repetir. Você diz, se você tem um apartamento na localização que já não está se valorizando, parou de se valorizar, estabilizou o preço, é momento de você vender. Porque você poderia utilizar esse dinheiro para comprar em outro lugar que está se valorizando. Concorda comigo que no Brasil tem lugares que estão se valorizando? E muito rápido. Tem lugares em São Paulo que está no olho do furacão, que está todo mundo brigando por comprar um apartamento ali. Então, para que vou ficar com um apartamento que já está, que não cresce? Se eu acabei de explicar que os pontos de valorização são importantíssimos, você ganha pela sua entrada ou poupança, capacidade de poupança, que você recupera, pela amortização, e você ganha também pela valorização. Isto, Tá. isso é o super ciclo. E assim, tem uma dúvida aqui, Eu que na queria agora realidade, falar sobre sua dúvida, ok, que você me perguntou aqui pelo interno. uhum. Fala sobre isso ou respondo perguntas? O que tu quer? Pode falar sobre isso e depois a gente responde a galera. Então tá. Aqui vem uma pergunta muito habitual. E é a seguinte: vale a pena pedir um empréstamo pessoal para pagar a entrada de um apartamento? Pagar o sinal, né? Isso, pagar o sinal, o ato. E a resposta é: depende. Valerá a pena se e solo se o custo financeiro, os juros que você paga no período que você vai pedir um empréstamo, o custo total do empréstamo, refletido em juros, é menor do que o desconto que a incorporadora vai te dar pelo fato de você pagar essa entrada mais rápido. Se você achar um projeto em promoção, no lançamento, no pré-lançamento, como a gente achou e vamos fazer a semana que vem, e o valor metro quadrado é 14, 15, e demonstramos para você que vale 14, 15, se você acaba comprando ele por 12, você está ganhando 3 mil reais por metro quadrado.
De valorização instantânea. De valorização instantânea, exato. Um apartamento de 30 metros quadrados dá... calculadora, peraí. 14 Isso. mil. Tá, vamos fechar em 15. Vamos ver, 3 mil. Eu disse 3 mil de valorização instantânea, 3 mil por 30 metros quadrados. Pronto, dá 90 mil. Você está ganhando de valorização instantânea, não é 60 que eu disse agora, 90 mil reais, instantaneamente. Por quê? Porque você comprou mais barato um apartamento que demonstraram para você que vale realmente o valor mercado, metro quadrado de construído de um apartamento dessa característica, nessa localização aqui, é de, sei lá, 15 e você comprou por 12. Então você ganha 3 mil por metro quadrado, comprou um apartamento de 30, tem 90 mil no lucro. Só que a incorporadora está pedindo para você pagar a entrada mínima de, não sei, 10 mil 10 reais. mil. 20 mil. Na assinatura do contrato. Vamos botar 10 mil. A pergunta é, não tenho 10 mil. Vale a pena ir no banco, pedir um empréstamo ou no cartão, fazer um cartão assim, pum, para botar 10 mil? Pagar parcelado, faço uma negociação com o banco para pagar o meu cartão em parcelas, e isso tem juros. A resposta é, tu tem 90 mil que você tem de lucro. Se o banco te cobrasse 30 mil de juros, você ainda estaria, seria uma loucura isso. Mas bom, você ainda estaria no lucro. É isso que eu quero que você enxergue. E a resposta é, depende. Se os juros que você paga por pedir esse empréstamo são mais baixos do que a valorização instantânea que você está pegando, pelo desconto que a incorporadora está te dando, então você está no lucro, meu querido. E aí um detalhe também que dá para ser acrescentado é, pô, eu já estou com uma valorização instantânea nesse empreendimento. E será que esse empreendimento vai se valorizar? Vai. Por quê? A gente está vendo aqui no estudo de mercado que tem grande chance desse empreendimento se valorizar nos próximos anos. Então, vale a pena fazer. E, às vezes, Tu tem um apartamento de 15 mil UF, 15 mil reais o metro quadrado, e todo no arredor vale 30. O que tu acha que vai acontecer com esse? Todo mundo está querendo comprar ali, porque é mais barato hoje. É óbvio que vai passar de 15 para 17, para 20, para 25, nos próximos 5, 8, 10 anos. Se tudo no arredor vale 20, 25, 30, as chances são que esse aqui também vai aumentar, tá? Obviamente não é tão simples como estamos falando agora, tem que estudar um pouquinho mais, tem que analisar como que se move a cidade, o movimento demográfico, o que está acontecendo por perto, linhas de metrô, parques, sei lá, coisas que estão acontecendo ali que fazem que esse fenômeno aconteça. É um pouquinho mais sofisticado do que estamos falando agora, mas na essência não é mais, tipo assim, é simples. Outra pergunta que nos podem fazer é, Inácio, mas eu posso comprar esse apartamento à vista? Será que vale a pena? Tem compradores, inclusive, que faz financiamento direto. Chama de financiamento direto. Vou te dar, sei lá, 36 parcelas, 50 parcelas, sem banco. Será que vale a pena? Vamos supor que você resolva pagar uma parte com sua poupança, outra parte parcelada, e antes da entrega das chaves, antes do habite, você tem um apartamento completamente pagado. Será que vale a pena? E a resposta é, bom, se você paga o apartamento completamente, ele foi você que pagou. Não se pagou sozinho. Concorda? Tipo, você fez um ótimo investimento, mas não se pagou sozinho. E a gente aqui fala sobre como fazer que eles paguem sozinho. Então, nesse caso, não se está cumprindo a premissa. Só que cuidado, tem uma estratégia aqui. Como você ofereceu essa forma de pagamento, a incorporadora te ofereceu um mega desconto.
foi mais agressivo ainda. Ah, vou vender para você em 11. Ó, 11? Então, tipo, 4 mil por 30 metros quadrados? Nossa, 120 mil de desconto? Nossa, quero aproveitar. Não interessa esse negócio de se pagar sozinho. Me interessa se, escuta essa, Vanessa, escuta essa. Você pagou o apartamento completo, né? Não está devendo nada para ninguém. A incorporadora está feliz, você está feliz, habite-se, está tudo fantástico. Mas que você pagou o apartamento no período de obra não quer dizer que você não possa tirar um financiamento. A incorporadora pediu para você pagar o apartamento, isso não quita que você pode ir no banco e pedir, olha, eu tenho um apartamento aqui, está sendo entregue agora, ele já está pago, mas eu queria que o senhor me prestasse dinheiro. E o banco analisa, olha, o valor do apartamento é agora 30 metros quadrados por 10 mil dá 300 mil. Ah, o apartamento não vale 300 mil como você comprou, esse apartamento vale 15 mil o metro quadrado, portanto vale 450, mais a valorização do período de obra, esse apartamento vale 500 mil. Quanto é que você está pedindo dinheiro? Não, eu queria 80%, 70%, se o senhor me financiasse aos 70%, estaria joia. Então tá, vamos supor que o apartamento, o banco foi lá e fez uma taxação, uma avaliação do apartamento em 500 mil. Vou alucinar aqui, tá? Estou inventando o número. O banco vai te financiar o 80% do valor comercial da propriedade, que nesse caso é perto de 300 mil. Ou seja, você recupera, o banco paga 300 mil e você vai dizer, mas espera aí, eu já paguei 300 mil, o banco vai pagar outros 300 mil, está sobrando? O que acontece com o meu dinheiro? Daí, como que eu recupero o meu dinheiro? Aí você bate a porta na incorporadora e diz, olha, eu sei que eu já paguei um apartamento, mas o banco vai passar 300 mil, então esses 300 mil que eu paguei para esse apartamento, bota para um outro. E você faz exatamente a mesma coisa de novo. No outro projeto na planta ou em obra, que seja entregue daqui um ano ou dois. E você repete, 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 entendeu? Você sacou isso? Dá para pegar, né, um outro apartamento e o mais difícil é fazer o primeiro. Depois Mais que você difícil é o primeiro. é o primeiro. Seja ele pago, se você quiser pagar ele em 36 parcelas no fluxo de obra, ou se você quiser pagar a entrada parcelada e fazer o primeiro financiamento, o banco vai olhar o que você tem de patrimônio para ver se você vai dar conta de pagar o financiamento e tudo mais. Só que a partir do momento que você colocou ele para alugar, você não tem. Você tem condições de não precisar parar mais e ir montando o seu portfólio, não só um negócio imobiliário, mas o portfólio mesmo. Principalmente quando a gente entra no super ciclo e vende o primeiro que já se valorizou, depois de 6, 7, 8 anos, mais ou menos. Vanessa, eu fiz umas contas matemáticas aqui de marqueteiro. Então, para você realmente saber se você está em condições de investir, para entender com detalhe e levar isso numa planilha de Excel, para analisar seriamente o assunto, é necessário uma reunião privada. Concorda? E antes disso, você precisa ser avaliado financeiramente. Olha, eu tenho poupança, eu não tenho poupança, ganho dinheiro CLT, sou empresário, não sei o quê. Estou endividado, comprei um carro, estou pagando o carro ainda, vou pagar daqui a 6 meses, daqui a um ano, termino de pagar. Então, daí você vai ter que precisar de um analista financeiro, não de um vendedor, um analista financeiro, para te avaliar, fazer um raio-x de você e suas finanças. Se você está interessado em se avaliar financeiramente e fazer uma análise séria para ver se... E não ficar confiando no que o Inácio ou a Vanessa falam nas lives. E você realmente avaliar isso, quero que você saiba que é possível de ter reuniões de análise financeira gratuita com nossos analistas. E são pessoas que vêm do Bradesco,
sei lá, de consórcio, que tem experiência, justamente fazendo isso, avaliando potenciais clientes, investidores para fazer investimentos, para créditos. Eu coloquei o link aqui, Inácio, coloquei o link aqui nos comentários, para quem quiser. Se você clicar no link e já tiver cheia a agenda, não me xingue, por favor. Não xingue o Inácio, não nos queime na hogueira, que nem diz Inácio. Não me queime na fogueira, porque essa agenda a gente põe e tira do ar, porque coloca, lota. Aí a gente tira do ar e fica esperando o povo ser atendido. Depois a gente solta. Então, de vez em quando, a gente está soltando essa agenda aí. E a gente pede encarecidamente para você que, se você marcar um horário, apareça. Se você não for comparecer, avise antes para liberar esse horário, porque muita gente não consegue fazer análise gratuita nesse link que eu acabei de compartilhar aqui no YouTube, porque não dá tempo, entendeu? A gente solta, lota, e aí tem gente que quer investir, que quer entender, que vai fazer desse momento uma videochamada com esse pessoal, vai fazer desse momento um momento para mudar a vida, e não consegue porque outra pessoa marcou e não apareceu. É sacanagem também, né? Então, se você for marcar, compareça, senão avisa com antecedência. Conversa com eles. Tenta entender como que o banco vai te avaliar. E se você não está preparado, pelo mínimo, dos mínimos, dos mínimos, você sai dali sabendo exatamente o que fazer para conseguir ser avaliado positivamente, para você ser aprovado. Entendeu? Seja esperto, vai lá na frente. Esse negócio de investimentos imobiliários é para a gente que está preparada para investir. O risco está naquelas pessoas que vão numa sala de venda, deixa qualquer pessoa falar qualquer coisa para elas e vai assinar contrato sem saber o que está fazendo. O certo é, primeiro, fazer uma análise financeira de você, de forma individual. Logo, tomar uma decisão baseada na oferta que a gente achou ou nas suas próprias pesquisas. Você que sabe. Nós aqui vamos procurar oportunidades. Quando achamos, fazemos essas aulas, essas lives e damos essa oportunidade. Aqui a gente está cuidando da coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo. Então, olha, fazer uma pesquisa séria, entender a fundo se o investimento que a gente está prestes a investir vai se pagar sozinho. É um bom investimento, dá trabalho, viu? Vai pensar que não dá, não. A gente aqui, e vai para São Paulo e entra lá nas incorporadoras e conversa, e discute, pergunta e faz pesquisa em planilha e faz. A gente fica em função disso um tempão. Alguém tem que fazer esse trabalho que leva tempo. Aí a parte de conferência é muito mais simples. Vou conferir se o que eles estão falando é verdade, é muito mais tranquilo. Entendeu? Então a gente faz trabalho, você não precisa perder tempo. Inácio, vamos responder o povo? Vamos responder perguntas, comentários, saludos. Acho que o Instagram ficou parado. Eu acho que sim. Minha bateria tá... Acho que aguenta mais um pouquinho. O Antônio pergunta assim... Instagram? Bom, tanto faz, né? Daí se cair no Instagram, vem pro YouTube. Brokers Digitais Brasil no YouTube. O Antônio Mariano pergunta assim: investir em apartamentos para aluguel em temporada é mais vantajoso do que aluguéis fixos? Olha, depende. Depende, né? O aluguel por temporada, ele é mais rentável se tiver demanda de aluguel. Se tiver num lugar estratégico, e se for, ele é bem mais vantajoso, só que tem que estar no lugar certo. Tem que ir com que tenha altíssima demanda de aluguel por short stay, que é aluguel por temporada, naquele local. E na aula número 3, a gente fala bastante sobre short stay lá do nosso workshop, Antônio. Então, quando se encontra esse imóvel nesse local, vale a pena mais do que aluguel fixo, sim. Você, quando aloca por temporada ou por short stay, como a Vanessa falou, pelo Airbnb, bora lá, você tem que analisar o preço médio, a ocupação média e os custos, porque você tem ingresso por quantidade, ocupação média, sei lá, 70% do mês, você vai ocupar ele, promédio anual,
20 dias. Então, 20 dias do mês, multiplicado pelo aluguel, preço médio. Então, tá, fazer esse cálculo não é tão simples. Não vai lá e falar com com a tua tia que tem uma casa na praia, que falou que o aluguel é não sei o quê, isso não tem nada a ver com São Paulo, ou muito menos com a Serra Gaúcha. Não vai lá, não, vamos fazer eu fiquei hospedado agora em São Paulo, acabei de ir, fiquei uma noite hospedado no Ibis, paguei 700 no Ibis, Ibirapuera, R$ 700, 714. O Ibis mais caro que eu já vi na minha vida. Você falou para mim, eu quase caí de costa. Peraí, cadê aqui, ó, tava fazendo a rendição de contas. Achei, ó. Não acredito. Falou, provou. Provou, falou, provou. Tá vendo aí? Aí, peraí. O pessoal do Instagram não tá vendo. Peraí, calma. Vou aqui, ó. Circula aí o valor. Não, o pessoal vai falar, tá mentindo. Tá aí, ó. R$ 714. Deu? E aqui? No Instagram deu para ver? Um pouquinho para trás, para não ficar embaçado no Instagram. Aí, 714. Sim. 714, tá. Quer dizer que todos, Inácio, ou seja, se eu comprar um apartamento perto de Ibirapuera, é 714 por 20. Vou ganhar R$ 7.000 de ingresso. Não é assim, gente. Muita calma nessa hora. E outra, tem custo, porque tem que fazer rotação de hospedagem, tem hóspedes, tem que limpar, né? Alguém tem que fazer isso. Tu não vai contratar uma amiga, eu tenho uma amiga que faz faxinha. Peraí, não é tão simples assim, não. E outra, tem que mobiliar e decorar. Embora que mobília é decorado, Inácio, uma vez que a pessoa faça, ela vai ficar um bom tempo com aquilo. Então, acho que mesmo assim, acaba compensando, né? Não, mega compensa. Só que tu pode se dar um chute no tiro se tu fazer os cálculos errados, tá? Não é que, o corretor falou que eu não sei o quê. Tá, mas é você que está investindo, não o corretor. Então, você tem que fazer seus cálculos. Eu já fiz os cálculos. Já fiquei pesquisando, estudei e tal. Gente, está acabando a bateria do Instagram. Será que a gente consegue responder? Tem muita pergunta? Tem mais uma aqui do Rodrigo, que o Rodrigo tinha... A dúvida dele era outra, na realidade. Ele falou, entendi a explicação. Mas se eu adquiro na planta, sem ter poupança, vou precisar dar entrada, pagar as mensalidades e intercaladas. Vou ter de financiar até conseguir a aprovação do banco? É assim, ó, Rodrigo. Tem incorporadoras, quando a gente vai brigar por melhores condições lá com as incorporadoras, a gente já conseguiu sem zero na assinatura do contrato, já conseguiu. Em compensação, a gente já conseguiu, nesse empreendimento que a gente vai trazer, a gente chegou lá e eles falaram assim, tem que ter uma entrada, daí no ato da assinatura do contrato, daí a gente ficou brigando pelo quê? Vamos baixar esse negócio. Eles pediram 10% pediram no início. Não é todo mundo que tem 10% da entrada para dar no ato da assinatura do contrato. Pô, vamos brigar. E aí a gente conseguiu deixar um negócio bem, bem legal, que dá super negócio. E aí esse exemplo que o Inácio trouxe aqui, de você entender, será que vale a pena fazer um empréstimo pessoal para pagar a entrada? Pô, neste caso que a gente vai trazer aqui, a gente vai fazer os cálculos lá certinho para você na aula 3, e dá para ver que dá negócio, entendeu? Porque a oferta tá tão boa, mas é um negócio tão surreal que é loucura a gente não dar um jeitinho de fazer esse ato por conta de não ter poupança, entendeu? Mesmo assim, dá um negócio muito bom. Então, a entrada a gente paga parcelada, a gente conseguiu baixar, vai ter o ato, mas a gente conseguiu baixar esse ato, vai ficar legal. E o financiamento você precisa fazer eles lá na entrega da chave, só lá na frente, daqui 30 e alguns meses, não lembro agora de cabeça, 30 meses, você pega as chaves e aí você
pega o financiamento, mas lá na frente. E você vai começar a pagar o financiamento lá na frente. Você não, né? Daí o aluguel paga as parcelas do financiamento. Você investiu só no período, só na entrada parcelada. Acabei uma matéria aí no Instagram, Vanessa. Agora eu acho que não dá mais tempo, Inácio. A gente vai ter que encerrar, mas eu acho que a dúvida principal era essa do Rodrigo. Deixa eu ver se tem aqui o pessoal falando lá, a Marilda colocou aqui. Oi, o pessoal está colocando dúvida aqui para baixo. Eduardo Luiz, médico. Uhum. O Eduardo pergunta: alguma construtora ou incorporadora passa alguma parte desse sinal ou entrada no cartão de crédito ou sempre só em dinheiro? O Inácio caiu aqui no Instagram, mas eu vou falando aqui. Geralmente no boleto. Geralmente no boleto. Mas acho que cartão de crédito também, dependendo, acho que rola também. Teria que dar uma conversada com a incorporadora que a gente negociou lá. É dinheiro da mesma forma, tem que ver se tem algum senão. Mas acho que sim, Eduardo. Não vejo muito complicado passando no cartão. E também, como a gente conseguiu negociar para não ficar um valor tão alto, já fica mais fácil passar no cartão de crédito. Deixa eu ver para o retorno. Acho que é isso. As principais dúvidas a gente respondeu. Marilda, corre lá, fala com o pessoal no link da agenda gratuita, só não demora muito, porque às vezes o link dá ruim, porque daí colapsa, enche a agenda. É isso. Espero ter conseguido ajudar vocês aí. Nosso valor, um dos nossos valores aqui da nossa empresa é contribuir na vida das pessoas, porque a gente sabe que quando a gente contribui na vida do outro, isso acaba retornando de alguma forma para todo mundo. E não deixe de assistir a aula número 2 do workshop Desafios do Investimento Imobiliário. Quem está aqui no Instagram, o link está aqui na bio. Quem está aqui no YouTube, quem está no YouTube, eu vou pegar aqui o link para compartilhar com você. Calma aí, um segundinho, e aí a gente já finaliza. Um momentinho, que a Vanessa tem hora que se enrola com a dislexia dela, e eu vou achar esse link e achei. Pronto. Tá aqui, aula 2 liberada. Já estou pegando aqui no Instagram para passar para vocês que estão no YouTube também. Fica na mão, fica no jeito já. 1, 2, 3. E soltei aí o link da aula 2 nos comentários do YouTube. Show de... Deixa eu ver. Foi? Não foi? Foi 2 vezes. Aí, beleza. Muito bem, pessoal. Um abraço, beijo para vocês. A gente se vê amanhã com uma aula de aprofundamento aqui do nosso workshop que está rolando. E a gente se vê. Bye, bye, pessoal do Instagram. Valeu, pessoal do YouTube. Aquele beijo. Tchau. Lembre-se da aula 2. Veja, vai lá, que aí vai aprofundar sobre tudo isso que a gente falou hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.